Fala jovem, eu sou Charles Assunção, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui os 10 erros mais comuns que eu vejo júniores ou estagiários cometendo no início da carreira. Já senta o dedo no like se você achou que esse vídeo agregou alguma coisa pra você. Se inscreve no canal, compartilha ele com alguém que tá começando a carreira e me segue lá no Instagram, onde eu compartilho todos os dias dicas de dia a dia de um dev, dicas de programação, dicas de código e interajo ali com vocês. Então é isso aí, bora pro tema do vídeo. Bom, esse vídeo surgiu de uma caixinha de pergunta que eu deixei no Instagram e alguém me perguntou ali quais eram os erros mais comuns que um estagiário ou um júnior comete no início da sua carreira. E eu vou te contar aqui os 10 erros mais comuns que eu consigo observar e até mesmo relembrando a minha própria história, os erros mais comuns que eu acho que eu cometi e que eu vejo outras pessoas cometendo no início da carreira. E olha só, alguns desses erros, até pessoas mais sêniores hoje em dia ainda cometem eles. Então, vamos lá. Número 1. Não ler a documentação. Isso é um erro que, inclusive, muito sênior comete. Ler a documentação é algo extremamente importante, é algo que parece ser ali custoso e que vai demorar um tempo, e por que eu vou gastar 2 horas lendo essa documentação se eu simplesmente posso copiar e colar esse código aqui e fazer ele funcionar? Bum! O código não funciona do jeito que você queria, ou você usa ele de uma forma que não é ótima porque você não sabia que a biblioteca, ou seja lá o que você está fazendo, tem uma feature ou uma funcionalidade que você saberia se você tivesse lido a documentação. Então, se você quer usar bibliotecas ou linguagens ou qualquer outra coisa do tipo da melhor e mais eficiente maneira possível, você vai gastar ali um tempo lendo a documentação. Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele fala que se ele tivesse 5 horas para cortar uma árvore, ele passaria 4 horas afiando o machado. Para a gente programador, afiar o machado aqui vai ser o equivalente a ler a documentação. Então leia a documentação e, assim, eu te falo que até mesmo para quem já é sênior, você consegue se destacar em muito só por ler documentação e conseguir fazer as coisas de maneira mais eficiente, saber o que está acontecendo de verdade. Vamos lá. Número 2. Não entender o problema antes de chegar lá e escrever código. Escrever código é a parte fácil. Eu vou te dizer isso durante sua carreira inteira, você vai ver que escrever código é a parte fácil. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive ela é papel de parede do meu computador, que é: pense 2 vezes e escreva código uma. Então, tenta resolver o problema primeiro, tenta entender o que vai acontecer, tenta entender o que você está querendo resolver. Depois escreve o código para representar aquele modelo de pensamento que você teve. Pensa ali no que você quer de entrada, no que você quer de saída, o que tem que acontecer. Pense em todos os cenários possíveis, no que pode dar ruim, qual que é o caminho feliz, mas resolva o problema primeiro e depois você começa a escrever código. Você vai perceber que escrever código então vai ficar muito mais fácil. Número 3. Orgulho. É muito comum você ver alguém que é júnior, que está ali tentando conquistar seu espaço e provar o seu valor, se enxergando como se o código fosse ele. E por isso, tomando como ofensa, às vezes, quando alguém critica o código ou quando alguém está dando um feedback. Esse orgulho de querer provar que está sempre certo impede muita gente de crescer e de aprender realmente. Então, assim, a dica que eu te daria aqui é: vá com o mindset, vai com a mente de alguém que vai aprender, vai com a mente de aprendiz. Todo mundo sabe que você é júnior, ninguém espera que você faça um código perfeito, ninguém espera que você tenha ali a melhor e mais performático código, nem nada do tipo. Faz o que você consegue fazer melhor e aceita quando alguém te dá alguma crítica ou quando alguém te der algum feedback. Isso não significa que você tem que simplesmente aceitar qualquer dica de código ou qualquer coisa que alguém do seu time falar. Isso significa que você pode perguntar, você pode questionar e você pode aprender com esse diálogo. Vamos lá, número 4. A síndrome do impostor. É muito comum e isso acontece durante a carreira inteira das pessoas. Acontece comigo até hoje. Você achar que você não é bom o suficiente para aquela vaga, você achar que você não é bom o suficiente para estar ali onde você está, você achar que você não consegue tomar conta de um projeto e por isso você vai se esconder ali das oportunidades, você vai se esconder ali de pegar um projeto ou pegar uma tarefa que você poderia usar para se destacar e para conseguir ser promovido. A síndrome do impostor é muito comum porque a gente vive num ambiente onde novas tecnologias e novos produtos e novas bibliotecas surgem todos os dias. Então a gente consegue comparar o tanto de conteúdo e tanto de ensinamento e tanta coisa que existe nova com um pouquinho daquela coisinha que a gente sabe, e por isso a gente se sente bem pequeno. Com o passar do tempo você aprende a se acostumar mais com isso, mas no começo da carreira é bem difícil, isso faz muita gente querer desistir realmente. Não desista, é comum, e o que eu diria é: acostume-se com isso. Encontre o seu conforto nesse desconforto da síndrome do impostor até você superar ela. Número 5. Ignorar os fundamentos.
É muito comum você ver aquele dev que está começando e já fala assim, eu quero aprender React. A pessoa não aprendeu em JavaScript, nem HTML, nem CSS, está dando aquele pulo de 5 degraus de uma vez e isso vai te fazer ou ser um péssimo programador React ou não conseguir programar nada. Então não ignore os fundamentos, aprenda a base, porque com uma base sólida, seja lá o que for, vamos considerar que é a base do front-end, HTML, CSS, JavaScript. Se você sabe muito bem o HTML, CSS, JavaScript, não importa qual novo framework que surgir que vai desbancar o React, você vai conseguir aprender e dominar ele muito fácil. Então não ignore os fundamentos. E como programador no geral, não ignore a importância de ter uma boa lógica de programação e de saber fundamentos como estrutura de dados, algoritmos, porque você vai conseguir solucionar os problemas e ter um raciocínio para solucionar os problemas de algoritmo que você vai precisar no seu dia a dia de uma forma muito melhor e muito mais eficiente. Número 6. Não fazer perguntas. É muito comum uma mistura ali daquela síndrome do impostor com querer provar o seu valor, com orgulho, ver um júnior que fica numa tarefa preso, não consegue evoluir nela e simplesmente não faz pergunta porque tem medo de ser julgado ou de que os outros vão pensar sobre ele por ele estar fazendo aquela pergunta. Não é nem aquela história de não existe pergunta estúpida, porque assim, você está começando e é esperado que você vá fazer perguntas. Geralmente boas empresas até têm alguém ali já direcionado para que você possa fazer pergunta para ela. A gente chama de buddy. Então tem alguém ali que vai ficar disponível para você. E se você tá agarrado, se você realmente não consegue, ou se você não faz ideia do que você tem que fazer, pergunte. É a sua melhor oportunidade de aprender. E ninguém vai te sentir ofendido, porque todos nós já passamos, já estivemos nesse ponto de fazer perguntas. E é algo comum. Eu, hoje, como sênior, preciso fazer perguntas e pedir ajuda constantemente. É algo que se torna muito natural. Você vai aprender que algo que a gente chama de pair programming, quando a gente está programando com alguém ali, é algo muito comum. Número 7. Não praticar. Eu lembro que quando eu era júnior, eu queria consumir todos os artigos possíveis. Eu salvava os artigos que vinham nos e-mails, simplesmente porque eu queria ler eles, porque eu queria estar antenado, eu queria ler, eu queria saber de tudo que está acontecendo. Assim, eu falo de tecnologia mesmo, eu queria saber conversar sobre qualquer tecnologia que estava surgindo nova. Eu gastava muito tempo lendo, aprendendo teoria, e gastava pouquíssimo tempo praticando e escrevendo código realmente. Não subestime o valor que é de você tentar escrever o código, ver o erro, tentar aprender com aquilo e crescer praticando ali mesmo. Não se trave em ficar só lendo. Isso traz a gente para número 8, que é viver eternamente nas terras dos tutoriais. O que isso significa? Conforme você vai estudando, você vai ver vários tutoriais que fazem sempre a mesma coisa. E é muito comum você sempre ficar ali, só faz o tutorial, segue o passo a passo e acabou. Se você só segue o passo a passo, você está excelente como profissional que segue passo a passo. Só que o dia a dia não é isso. O dia a dia você vai ter que resolver problemas por conta própria. Você não vai ter o passo a passo de como implementar um fetch na API que vai transformar aquele dado em uma tabela. Situação simples, mas você consegue, você entendeu o exemplo. Você vai ter situações muito mais complexas que não vai ter um passo a passo. Então, toda vez que você pegar um tutorial, tutoriais são ótimos para você aprender uma biblioteca nova, são ótimos para você conseguir ali sair do ponto zero. Mas vai além, vai além. Procure estender aquilo, procure, e se eu tentar fazer aquela outra coisa, aquela outra situação, agora com essa linguagem nova que eu aprendi, ou com essa biblioteca nova. Tenta brincar um pouco mais com as tecnologias. E tenta desenvolver outros projetos. Vamos supor que você está fazendo tutoriais sobre Angular. Tenta agora fazer um projetinho que você já imaginou, que você já viu, que você já fez o tutorial base, vai lá e cria, sei lá, uma Pokédex com o Angular e cria ali o seu tutorial, beleza, mas vai além e tenta criar coisas novas. Número 9 seria ficar na zona de conforto. É muito comum depois que você aprende algumas coisas o suficiente para conseguir escrever código, você se acomodar com aquilo e falar assim, beleza, eu já sei o que eu preciso, eu não preciso evoluir mais. Isso nunca vai ser verdade. Se você não evoluir mais, se você ficar na zona de conforto, se você não pegar tarefas que você acha desafiadora, você não vai crescer, você não vai evoluir na carreira, você vai continuar naquela zona e naquele nível que você está para sempre. Então, tenta pegar aquela tarefa que é desafiadora, assim, tenta pegar aquela vaga de emprego onde que se te foi oferecida a oportunidade, eu não sei aqueles requisitos, eu não sei algo que eles estão pedindo, aceite, aprenda
aprenda no caminho, mas aceite o desafio, porque é esse empurrãozinho que vai fazer você crescer. Por último, algo que é muito ignorado por pessoas que estão começando, eu ignorei isso, eu posso falar isso por experiência própria, é não treinar as soft skills. O que é soft skills? Seriam as habilidades além do código, seriam as habilidades que não são técnicas. Habilidade de comunicação com o time, habilidade de você conseguir planejar a sua própria carreira, de você saber lidar com dificuldades do dia a dia, com pressão. Treine as suas habilidades de soft skill. Treine suas habilidades de lidar com pessoas. Você não vai trabalhar, provavelmente, em um time sozinho. Você vai estar sempre lidando com pessoas, mesmo que não seja outros programadores, você vai ter que lidar com o dono da empresa, com o gente de projetos, você vai ter que lidar com pessoas. Então, treine a habilidade de lidar com pessoas, de comunicação, para que você consiga tirar o máximo proveito dessas relações e consiga executar a sua função da melhor maneira possível, sem deixar que isso seja algo que te impeça de crescer. Bom, acho que são isso. Foram 10 tópicos, talvez um pouco corrido, mas se você já viveu por algum deles, se você já passou por algum deles, se você se identificou com alguma coisa, comenta aí, vamos conversar sobre. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.